Olá, eu sou Alexandra Xavier, advogada familiarista, e ao longo dos meus anos aí eu desenvolvi um método que vai ajudar você, advogado, a melhorar o seu atendimento e aumentar o seu rendimento aí no seu escritório. Então já peço que você curta esse vídeo, compartilhe com o advogado que precisa saber disso e me segue aqui para acompanhar todas as novidades do meu canal. Hoje o tema dessa aula é sobre comunicação não violenta. E esse tema é apenas uma fatia do bolo do compilado que eu desenvolvi ao longo da minha jornada. Se você já está querendo mudar esse vídeo, espere um pouquinho, porque de repente você pensou que a comunicação não violenta, ela não é para você, porque você é uma pessoa que fala de forma suave, é uma pessoa de forma passiva, é uma pessoa bem doce, agradável e não precisa da comunicação não violenta, nem quer saber a respeito disso. Então te convido a ficar, porque provavelmente você não sabe o que é a comunicação não violenta. E você vai entender agora com a explicação que eu vou passar aqui. A comunicação não violenta foi desenvolvida por Marshall Rosenberg e ela é movida por 4 pilares. Quais são esses pilares? A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E como funciona isso? Bem, a necessidade, a observação seria como você estar em um ambiente onde você chega, você observa, você sente aquele ambiente, você tem uma necessidade e você faz um pedido. Você quer ver um exemplo bem prático, um exemplo simples para vocês contextualizarem isso melhor? Vejamos que você chega em uma festa e já está apertada para ir ao banheiro ou apertado para ir ao banheiro. E aí você chega no ambiente já querendo saber onde é o banheiro. E aí você chega, o que você faz? Primeira coisa que você faz é procurar onde é o banheiro. E você fez contato visual, porém não localizou o banheiro. E você já está sentindo, porque a sensação que você está sentindo ali é de aperto, né? É a vontade de descarregar ali, de ir no banheiro. O que você faz? A sua necessidade ali, o seu sentimento está falando mais alto. Você começa aí a misturar, inclusive, um pouquinho desse sentimento com a necessidade, né? Qual que é a necessidade? Vontade de urinar. E aí você vê um garçom passando e você faz o pedido. É assim? Por favor, onde é o banheiro? Não é? O garçom vai te apontar o banheiro e você vai lá resolver o problema da sua necessidade. Talvez esse exemplo tenha ficado um pouco feio. E eu vou te dar mais um exemplo aqui para você contextualizar. Para aqueles casais aí, ou que estão em um relacionamento aí já de casamento, né? De repente o marido chega em casa, toma o banho e ele joga a toalha em cima da cama. E aí aquela esposa já estressada com aquela toalha em cima da cama de forma contínua, ela pega aquela toalha e fala: que coisa! Essa toalha aqui na cama, toda hora essa toalha que me incomoda, que não sei o que, você não sabe o que você faz, você é um desorganizado, você é isso, você é aquilo. Começa a desferir palavras ao outro que às vezes não tem nem nada a ver com o contexto da toalha em cima da cama. E como que seria o pedido para essa mulher para que o marido não deixasse a toalha em cima da cama? Então suponhamos que a mulher é uma mulher totalmente organizada e que o fato daquela toalha ficar em cima da cama é algo que incomoda de forma profunda, irrita ela, porque ela está ali às vezes trabalhando na casa dela, desenvolvendo atividade doméstica no lar e ela se sente cansada. De repente ela chega em casa,
a casa estava toda arrumada, ela volta, a casa está toda bagunçada e toalha em cima da cama. Aquilo ali é um leite fervendo, né? Ela está cansada daquela situação e ela vai desferir aquelas palavras ali. Mas será que aquele homem sabe do que ela está pensando, sabe do que ela está sentindo? Então, a forma da comunicação não violenta, se ela não aplica a comunicação não violenta, ela vai falar que ele é um porco, que ele é um relaxado, que olha o que ele está fazendo, ó, o exemplo que ele está dando para as crianças, que toalha não é lugar de ficar, toalha molhada, o lugar dela não é em cima de cama. Olha só. Agora, se ela usa da comunicação não violenta, qual que seria essa abordagem? Bem, ela simplesmente chegaria e falaria: meu amor, né? Fulano de tal, olha, tenho observado que você tem deixado essa toalha molhada aqui em cima da nossa cama. E a nossa cama, para mim, é algo sagrado. Me faz bem, eu sinto bem em vê-la arrumada. É como se a casa estivesse em ordem. Essa cama aqui, essa toalha molhada aqui em cima da cama, ela me traz um sentimento ruim. Eu não me sinto bem quando eu vejo essa toalha molhada em cima da cama. A sensação que eu tenho é que eu sou impotente, ou que eu sou uma serviçal e que o meu serviço não termina, porque o tempo todo eu me deparo eu arrumo e a casa fica desarrumada. Então eu me sinto mal quando eu vejo essa toalha molhada aqui em cima da cama. Eu tenho uma necessidade de que essa toalha seja pendurada na área de serviço ou no box do banheiro, aonde é algo que ficaria confortável para mim. Então, eu gostaria de lhe fazer esse pedido. Você poderia colocar a toalha lá na área de serviço ou no box, por gentileza? Essa abordagem, ela faz toda a diferença na vida das pessoas. Porque se fosse você que tivesse jogado a toalha, você gostaria de ter exposto os seus efeitos, os seus sentimentos dessa maneira, dessa pior maneira? Então, assim, a forma com que a gente aborda, que a gente conversa, ela precisa ser limpa, ela precisa ser sem ruído, precisa ser transparente, precisa ser sincera, mas de forma educada, de forma gentil. Isso soa muito melhor. Como que ficaria isso em uma audiência? Você está ali litigando. Eu falo que esse meu sonho é que todos os advogados utilizassem de uma comunicação não violenta. E reforço, gente, utilizar de comunicação não violenta não é a pessoa ser passiva ou evitar discussões, brigas, não. É a pessoa ser clara e não evitar, né? Qualquer tipo de constrangimento aí no ato daquela conversa, né? Daquele momento ali. Então, suponhamos que o advogado está em uma audiência e o outro colega advogado faz uma intervenção do seu cliente, né? Então, no mesmo momento, vocês aí que já são operadores do direito e sabem que se isso estiver motivando a outra parte, falar, a gente usa isso muito nas oficinas aí e nas conciliações, né? Algo que eu muito utilizo nas conciliações. Se você instrui o seu cliente a ir para esse tipo de audiência de conciliação ou até mesmo audiência de instrução e julgamento, ele vai saber falar, ele vai saber comunicar melhor, ele vai ofender menos, ele vai ser bem visto pelo judiciário, porque vocês queiram ou não, o judiciário ele está atualizadíssimo em relação a todos esses instrumentos, principalmente quem atua na área de família. E por que você, advogado, está aí e não está se utilizando desses instrumentos que o Tribunal de Justiça faz? Porque ele capacita os servidores dele com esse tipo de abordagem, com esse tipo de instrumento. Ah, Alexandra, mas tem juiz que não aplica, tem promotor que não aplica, tem defensor público que não aplica. Gente, não é todo mundo que vai aplicar, né? Ao longo da sua vida aí, você deve ter feito vários cursos, vários conhecimentos e que você também não aplica.
Às vezes até algo que seria, fala assim, isso é educação de berço. A gente às vezes não aplica, né? Então, assim, é uma obrigatoriedade? Não, mas é muito bom que você faça, porque isso te qualifica. Você é bem visto. Quando você usa técnicas, usa práticas que te melhoram, né, e como profissional, você fica bem visto. Você saber conversar, você saber transmitir. Eu vejo muito problema, inclusive, até nas petições, sabe? Você pode utilizar, inclusive, da comunicação não violenta na hora de peticionar, porque às vezes tem um colega advogado que utiliza de forma muito agressiva na hora de direcionar, né? Usa uma abordagem muito agressiva e fica tão ruim, tanto para outra parte, né? Quanto para o magistrado que está lendo, né? Os serventuários que estão lendo ali aquela petição. Mas tem coisas que tem que ser ditas. Mas você observou? Você sentiu qual a necessidade e qual o pedido? E um detalhe muito importante sobre toda essa abordagem é que o tempo todo você deve se abster de julgar. Inclusive, o julgamento é algo que a gente faz de forma imperceptível. Por várias vezes a gente julga. Alexandre, eu não julgo ninguém. Julga. Quem não fala que não está julgando, eu falo que pode ir para o céu, não tem esse nem aquele. O tempo todo eu me policio para que eu não faça julgamentos, sabe? Se você está vendo ali, às vezes, uma situação, uma pessoa recolhendo objetos do lixo, às vezes aquela pessoa está ali de camiseta e short, suponho que uma pessoa pegou e jogou aí, sem querer jogou um relógio no lixo, um celular, algum objeto, foi tirar o lixo da cozinha ali e jogou no lixo, né? Jogou. Aí colocou lá na porta da casa dela. E aí, seu vizinho, essa pessoa é seu vizinho. Aí, nossa, será que eu não joguei lá no lixo? Aí, você tá vendo seu vizinho mexendo no lixo. Na hora que você vê seu vizinho mexendo no lixo, a primeira coisa que você vai pensar? Que ele tá lá procurando relógio? Não, você tá julgando. Nossa, o fulano de tal não precisa disso, tá mexendo no lixo. A gente faz julgamentos o tempo todo e é de forma involuntária. A gente precisa de corrigir esse hábito. E aí, se você tem esse conhecimento da comunicação não violenta, que são esses pilares que movem essa comunicação, você passa a desenvolver habilidades que vão te beneficiar lá com seu cliente. Seu cliente às vezes chega lá no seu escritório querendo que você ingresse com uma ação, às vezes é para prejudicar uma outra parte, né? E às vezes eu falo assim, mas eu vou perder o cliente, eu vou perder a ação? Olha, tem situações e situações. De repente aquele cliente é um cliente que você iria cobrar um honorário X por uma ação. Mas aquele cliente, ele não iria ficar satisfeito. Ele vai te perturbar, porque ele vai te ligar toda hora querendo saber como anda o processo. Se aquele processo não prejudicar a quem ele está querendo prejudicar, que geralmente isso acontece, ele vai te cobrar, ele vai te responsabilizar pelo sentimento dele. Vou dar um exemplo claro aqui. Olha, eu tô querendo cobrar a pensão alimentícia do meu ex-marido, porque meu ex-marido tá namorando, separou de mim agora, eu fiz um acordo aqui no divórcio e não tinha pedido pensão alimentícia para ele. Aí você vai conversar com a parte e ver que ela não tenha, ela não vai se encaixar ali nos atributos para receber aquela pensão alimentícia, porque ela já desenvolve um trabalho remunerado e tudo, e talvez se ela tivesse direito, que fosse uma pensão aí de forma transitória por 1 mês, 2 meses, e às vezes um acordo um acordo extrajudicial com essa pessoa faria mais sentido do que entrar com uma ação judicial. Às vezes o gasto que essa cliente vai ter com um advogado vai ser muito maior do que o que ela iria ter direito a receber. E aí você vai entrar com essa ação para quê?
para conseguir um valor de pensão alimentícia, que esse valor vai ser o pagamento do seu honorário? Né? Você acha que seria justo para a cliente? Você acha que ela ficaria satisfeita com o seu trabalho? O que você acha que ela iria falar? Porque ela vai te julgar. Ela vai falar o quê? Que você só queria o dinheiro dela. Agora, se você cobra uma consulta, olha como que você pode inverter, né? Se você vai lá e vai cobrar uma consulta por aquele atendimento e vai trazer para ela solução naquela consulta, você vai dar um parecer para ela, você vai entregar um serviço para ela, um serviço de qualidade, você vai instruí-la com as técnicas, de repente, da comunicação não violenta, você vai instruir, você vai mostrar para ela a clareza ali, né, a necessidade, tudo, e ela vai ficar feliz, ela vai sair dali, nossa, esse advogado realmente ele é muito sincero, né, ele trouxe para mim uma realidade que eu não tinha. Você está entregando o seu serviço, você está vendendo o seu serviço. Ou de repente, se ela tiver ali uma necessidade realmente de uma pensão alimentícia, será que não que tentar fazer um acordo de uma pensão alimentícia usando a comunicação não violenta com o ex-marido da sua cliente, isso não daria certo? Então você precisa de compreender, né? Assimilar aí a comunicação não violenta para você poder trazer isso de forma clara para o seu cliente. E às vezes você vai falar assim, Alexandra, mas eu observei, eu senti a minha necessidade, mas eu não tenho nenhum pedido, né? Às vezes você ainda não entendeu esse contexto, mas isso aí você pode utilizar de forma espelhada. Você pode fazer a sua cliente entender esses 4 pilares, sem julgamento. E isso vai ser assim gratificante, vai ser motivador, porque essa cliente vai sair satisfeita, ela vai sair assim plenamente realizada. Inclusive já aconteceu comigo várias vezes e acontece sempre. Em uma dessas situações, uma cliente me procurou porque ela havia feito um contrato e esse contrato não tinha sido muito bem sucedido. Se ela fosse ingressar com uma ação para desfazer esse contrato, ela perderia, eu vou dar o exemplo que ela perderia uma casa. E essa casa, ela já tinha valorizado, ela fez um contrato que não foi muito bom. Porém, como se ela tivesse pego uma casa de 2 milhões. Só que ela pegou uma casa de 2 milhões e ela tinha direito a 2 milhões e 100. Só que no que ela comprou, houve uma movimentação de mercado que a casa dela teve uma valorização de muito maior do que aquele mero contrato, que seria, por exemplo, 2 milhões e 500, né? E aí você vai brigar por conta de 100 mil reais, né? Então, assim, você vai entrar com uma demanda dessa, você vai prejudicar o seu cliente. Então, a sua comunicação com ele, ela tem que ser limpa, né? Você precisa fazer essa comunicação de forma clara. Você está sendo passivo porque você não quis entrar com esse litígio? Claro que não, você está sendo racional, né? Você está sendo sábio quando você faz esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Você mostra para ele os ganhos, as perdas, que ele realmente tem direito. Mas vale a pena executar o direito que ele tem? Talvez você vai prejudicar. Você vai querer sair dali, né, com o seu cliente falando que você não resolveu o problema dele, te prejudicou? Porque às vezes não é só você, né, de advogado no mundo. Às vezes, se ele se sentir prejudicado, ele com certeza vai consultar outro profissional. Então, assim, a gente aprende muita técnica na faculdade, né? A teoria é muito linda, o direito é muito bonito. Eu sou apaixonada com o direito, né? Então, sou suspeita de falar em relação a essas situações, né? De ver, né? Mas a gente precisa de trazer isso para a realidade, a gente tem que sentir o nosso cliente, sentir a necessidade dele. Eu tive uma situação logo que eu comecei a advogar, onde uma pessoa também fez um divórcio, eu fiz um divórcio desse casal
e não havia a partilha de bens, mas ela disse que tinha sim a partilha de bens. Gente, era um tanquinho. A única coisa que a mulher queria era um tanquinho. E aí eu fiquei pensando, um tanquinho, acho que valia R$ 50 na época. Era advocacia dativa, né? Eu trabalhava com advocacia dativa onde não tem defensor público, né? Os advogados são nomeados. E eu fui atender essa questão. E aí eu percebi o que aquela cliente queria. Aquela cliente, gente, ela não queria o tanquinho de volta. Ela queria um pedido de desculpa. A partir do momento que eu entendi a necessidade dela, sabe qual foi o pedido que eu fiz na minha petição? Que ele pedisse desculpas e que fosse lavrado em ata o pedido de desculpas. E assim foi feito. Ela ficou super satisfeita. E sabe o que ela falou? Eu não quero mais o tanquinho. O que ela queria não era o tanquinho, ela queria um pedido de desculpa formalizado. E o que eu fiz? Entreguei para ela esse pedido de desculpa. Então, gente, a comunicação não violenta, ela não é para que você seja passivo. Eu não vou entrar com ação judicial, eu vou concordar com tudo de forma alguma. Serve para limpar resíduos. Você precisa de ser claro, né? Então, às vezes o tempo todo, às vezes a gente não é claro com as pessoas, a gente às vezes não é claro com aquilo que a gente deseja. Às vezes a pessoa vira e faz alguma coisa com você que você não gosta. E a pessoa te pergunta, ô fulano, isso te incomoda? E a gente, para ser agradável e pensar que a gente a gente querer ser aceito pelo outro, a gente vira e fala assim, não tá tudo bem, não tá tudo bem. E você deve falar com essa pessoa que não está tudo bem, ou eu não gostei. É importante você comunicar. Se você acrescenta esse não gostei porque eu me senti mal por este motivo, e eu te peço que não faça novamente. É muito melhor, é muito mais harmonioso. Isso vai trazer um resultado ainda melhor. Então, só para a gente fechar essa aula de hoje sobre comunicação não violenta, lembro de vocês que de forma neutra, vocês devem receber a mensagem, neutralizar e não julgar. A partir do momento que você não julga o fato, não julga o ocorrido, você utiliza aí dos 4 pilares, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso vá trazer mudança para vocês aí na vida de vocês, no seu atendimento ao cliente e na sua advocacia. Um grande abraço e até a próxima!